Barraco Filosófico. O que você ouviu, Paulo? O que você ouviu, Paulo? Ouvi isso. Meu avô pegou minha avó no laço, né? E quando que eu vi isso? Eu vi isso numa conversa na minha família, eu estava em Brasília ainda, e minha mãe compartilhou uma notícia da internet que falava a seguinte coisa, que a herança materna no brasileiro é 36% africana, 34% nativo, 14% europeu, 14% euroasiático, 2% asiático. Já no caso, a herança paterna é 75% europeia, 14% africano, 5% asiático, 4,9% euroasiático e 0,5% nativo. Aí meu irmão logo falou assim, é aquela frase, meu avô pegou minha avó no laço, né? E as notícias, né, eu li alguma coisa na internet falando sobre isso, né, e eles falam assim, isso mostra como os relacionamentos são assimétricos. E aí depois tem uma outra matéria que fala assim, os relacionamentos são assimétricos, muitas vezes à força. assim, o eufemismo da porra, né? O eufemismo da porra, assim, que explica a nossa constituição genética como nação, né? Então, o que a gente tem é uma frase muito precisa que explica, assim, o que aconteceu na nossa história. É uma frase que tem também um caráter, assim, de não só hierárquico, né? Mas tem também a questão, assim, da civilização, né? Assim, é o macho branco que vai domesticar a mulher selvagem. É o bicho selvagem que foi domesticado. Né? Então a gente tem aqui, é o macho que vai lá domesticar essa mulher selvagem. Né? Então, assim, e quando a maioria das notícias fala assim, que dessas matérias falam que são relacionamentos assimétricos e muitas vezes à força, é um eufemismo chato, né? É um eufemismo chato. E assim, só um pouco para bagunçar isso, depois eu quero abrir aqui o barraco para a galera, né? É o seguinte, os marcadores que desses resultados, né, femininos estão na mitocôndria. Então, assim, se uma mulher é filha de mãe preta, vai aparecer que a mãe dela é preta ou que a mãe dela é branca. No caso, os marcadores de ascendência masculina do pai, né, só aparece em filhos homens. Assim, como que a presença do homem nativo, né, do homem nativo do Brasil na nossa Constituição como nação, né? Isso é uma verdade. A nossa herança genética é sim formada pelo estupro. E outro dado que eu gostaria de falar também nessa questão dos encontros, que é a questão de objetificação emocionais. Né? Eu tinha um colega, bailarino, americano preto, né? E ele falava assim, que a gente morava na Alemanha, ele falava assim que ele não fica de jeito nenhum com um homem alemão, branco, que só fica com preto. Ele falava assim, eu não fico com esses caras, porque esses caras sempre objetificam a gente. Então ele só namorava assim, ele gostava de branco. Ele gostava de branco, mas ele não namorava assim brancos que tinham assim antecedentes de namorados pretos, porque era uma coisa que ele percebia assim da objetificação dele enquanto assim, não é ele enquanto pessoa, não, é ele enquanto objeto, né? E outra coisa interessante da cultura americana é o seguinte, eu assisti uma vez um documentário, eu também tive um chefe, o meu chefe no Rei Leão, ele dizia que a herança genética dele era negra e nativa norte-americana. E a BBC fez um estudo com essas pessoas que acreditavam ser filhos de pretos e nativos norte-americanos, e eles eram sempre do encontro do branco com o negro. De novo, uma situação de violência, porque existe um poder aí, existe uma coisa muito assim, muito vertical, né? Isso apareceu nesses estudos, que era o encontro do macho branco com as mulheres pretas. E a gente está falando de uma situação de hierárquica muito tensa, né? Muito, muito complicada, assim. E eu lembro também de uma colega que ela sempre ficava fazendo comentários, né? Assim, isso na Alemanha, sobre que mulheres brancas alemãs
têm muito mais filhos dos seus maridos pretos, dos seus encontros emocionais pretos, do que os homens brancos com seus encontros emocionais com mulheres latinas ou pretas, né? E uma coisa que acontece também, acontecia muito assim, muitas vezes, pela situação de miséria, muitas mulheres assim da Ásia, da África e da América Latina, elas buscam uma saída da miséria com os homens brancos europeus. Então, o que acontece? Elas não vão ter filho desses caras. Elas estão fugindo da miséria. Raramente elas têm filho desses caras. E esses caras também, por uma situação como a do meu amigo americano, eles são caras assim que já objetificam essa mulher. Não é um negócio assim, vou constituir família. Não, eu estou aqui para curtir, né? E eu acho que eu posso parar por aqui, né? A gente teve um dia pesado aí, eleitoral, e nesse aspecto dessa nova temática, né? Ouvir isso, eu acho que a gente agora tem um bom caminho aí para bater um papo e trazer as influências e as visões de cada um aí, no nosso grupo aqui super valioso e super heterogêneo. Eu ouvi isso também, só para contar a história. Uma aluna, uma vez, quando eu dava uma disciplina na cultura brasileira, e eu pedia para fazer uns seminários e tal, e aí uma das estudantes, ela contou essa história, que a avó dela, ou a bisavó, mas eu acho que era a avó, foi capturada no mato, no laço, aí ficou em cárcere privado com aquele homem branco. Claro, não falava-se cárcere privado, mas era cárcere privado. Se você é capturada no laço, no mato, enfiado dentro de uma casa que você não pode sair, isso é cárcere privado. E começou a fazer filhos desse cara, e ela não saía de casa, não se relacionava com os vizinhos nem nada, fazendo filho, o cara ali, né, nela. Até que, e ela sempre muito triste cuidando desses filhos, até que muito tempo depois, quando ela começou a se relacionar com os vizinhos, saiu um pouco, e aí essa aluna, por causa desse seminário, ela foi até a aldeia onde a avó foi capturada no laço, para conhecer a aldeia, em Minas, a aldeia de Minas. Caramba. São as histórias reais do Brasil, né? Sim, hoje a gente chama cárcere privado, né? Violência sexual. Mas isso foi constitutivo durante muito tempo, assim, práticas do cotidiano. Essas são duas histórias, né? A Marina pediu para explicar um pouquinho mais sobre os marcadores genéticos. Bem, quando na pesquisa genética, né, eles podem dizer assim, os seus pais são desses lugares, mas para dizer quem falar das mães, né, das mães você vai encontrar esse marcador da mãe na mitocôndria. E a mitocôndria, né, os marcadores genéticos, esses marcadores genéticos de gênero na mitocôndria passam para mães, para filhas e filhos. O marcador determinante, porque dá para dizer assim, o seu pai é branco ou preto, passa pelo cromossomo Y, que só tem no homem. Eu vou falar aqui uma coisa rapidinho, que nas minhas leituras que eu fiz assim brevemente, nesses últimos dias, a Argentina teve já 50% da sua população de pretos. O tango é uma dança de pretos, que era dançada entre homens. Agora, me diz aqui, quem já viu um argentino preto? A Marina está dizendo aqui no chat que o avô dela também pegou a avó dela no laço. Eu não tenho certeza, mas eu acho. Não sei se meu avô ou meu bisavô. Minha avó era índia. O rumor na família, é isso? Tem um certo rumor. Assim, não sei até que ponto que é lenda, até que ponto que foi falado, assim, de brincadeira, ou se isso é verdade mesmo, porque não tem tanto contato. Em Minas é assim, né? Tudo falado mais ou menos, velado, né? Coisa hipócrita. Meu pai falava que a mãe dele era índia, só que ele perdeu a mãe com 2 anos. Hoje, 29 de novembro, né? A gente está falando do segundo turno das eleições. No dia 23 de novembro, uma menina chamada Ana Beatriz, estamos falando de 2020, tá? Indígena do Amazonas, foi sequestrada, estuprada e assassinada, porque ela só tinha 5 anos, né? Então, tipo, eu vi isso hoje e eu fiquei, meu coração tá acelerado, de verdade. Isso faz 6 dias, né? E a gente nem fica sabendo disso, que é uma coisa muito, muito, muito presente, porque quando a gente fala de indígena, parece que tá um pouco afastado, né? Está falando de uma coisa que aconteceu hoje com uma menina indígena, criança, em 2020, né, que foi sequestrada por um homem branco. Então, essa coisa essa cultura que a gente foi naturalizando, né,
que pegou no laço porque isso faz parte da história do Brasil, não acabou, né? Tá aí ainda. Em 2020, Justiça por Ana Beatriz. Como, por exemplo, a solidão da mulher negra, que é um tema que um segmento do movimento negro, feminista, trata muito, assim, dessa coisa de ser sempre tida como objeto, como não uma opção de relacionamentos e de casamento, mas de diversão e de sexo, inclusive os próprios homens negros fazem isso, né? Então, isso é uma pauta, assim, porque também é preciso falar de humanidades, né? Durante muito tempo, os movimentos tentam falar de resistência, mas falar de humanidades é importante. Então, quando você se admite uma mulher frágil, uma mulher que não tem que ser forte o tempo todo, uma mulher solitária, porque o sistema é cruel, é importante também. E o movimento tem resgatado essas questões, né, que ficaram muito em segundo plano para uma urgência aí de questões de igualdade, de gênero e raciais mesmo, né? A Nathalie Neri, ela tem um canal no YouTube, ela fala de um vídeo. Ela tem um vídeo que chama Mulata que Nunca Chegou. Mulata aqui de uma forma irônica, porque mulata vem de mula, enfim, ela é uma mulher negra de pele clara, mas ela fala disso, que ela não é a mulher, ela não é a globeleza, ela não tem aquele corpo que é o corpo do ideal, do ideário brasileiro, de que uma mulata, com bastantes aspas e ressalvas, tem que ter. Ela é uma mulher mignon. E como que essas projeções, primeiro, como que ela teve que desconstruir essas projeções e como que isso é cruel, porque impõe uma expectativa estética e tudo mais. Eu indico o canal dela, é muito interessante, assim. Deixa eu ver. Outra coisa que eu queria falar também é como que rola um apagamento das ascendências. Isso que o Apolo falou é muito interessante da questão genética, né, que só passa se é um homem negro, só passa no cromossoma, né, no Y. E além disso tudo, toda a questão de apagamento genético mesmo de uma pessoa preta descobrir de onde veio, né? Porque o Rui Barbosa meio que até que ponto que ele é vilão, que ele é herói, isso não é muito definido. Ele queimou os arquivos depois da escravidão, ele tacou fogo. Porque os senhores de escravo, eles estavam querendo indenização do governo, né? Porque perderam a sua mão de obra. E aí meio que ele queimou esses arquivos para que o governo não precisasse pagar essas indenizações. E a minha família está tentando resgatar essa ascendência preta, porque meu avô era preto, a mãe dele era preta, vó Mariquinha, mas a gente não sabe muito, entendeu? Eu sei muito da minha linha europeia, francesa, dos Dubois, mas do lado da minha avó Mariquinha, que foi uma mulher revolucionária, professora, que fundou uma escola lá em Datas, que é perto ali de Datas, perto de Diamantina, e que tocava violino. Eu sei muito pouco, sabe? Ela era uma intelectual, assim, ela era uma mulher professora que enfim, não sei muita coisa. E aí fica todos esses... Uma mulher preta. Ela era uma mulher preta. Uma mulher preta. Fica todas essas questões, né? A minha avó, ela casou contra a família dela. Minha avó é muito branca, era muito branca, branquinha de dar para ver as veias. Olho verde. Meu avô era preto. E a família dela não foi no casamento. Ela casou, ela estava lavando roupa, e aí a tia dela, a prima dela, que tinha a idade dela, avisou: tá na hora do seu casamento. E aí ela só pegou um vestido, que era um vestido simples, e foi para a igreja, sem ninguém da família. Vai lá, Alessio. Eu só queria resgatar uma fala da Marina, que ela chegou a mencionar o Rui Barbosa. E não por acaso o Rui Barbosa também é mencionado muito rapidamente no último pronunciamento do presidente Lula por ocasião do Dia da Consciência Negra. Porque Rui Barbosa era um advogado, certo? Ele foi um advogado da causa abolicionista, e os documentos cuja queima foi determinada eram documentos de valor meramente contábil, eram documentos de propriedade de mercadorias. Portanto, não tinham nenhum valor
etnológico, sei lá que tipo de valor. O único valor talvez fosse meramente historiográfico para saber as quantidades de negros que foram desapropriados com a abolição e quem eram os proprietários. Eram títulos de cartório de registro de móveis. Eram registros públicos de compra e venda de pessoas, minha gente. E aí, com a abolição, se instaurou um movimento que veio a culminar no golpe da República e com a expulsão da família real. E esse movimento era de indenização da classe proprietária. Então, o que fez o Rui Barbosa? Quando ele estava para sair do Ministério da Fazenda, então são documentos do Ministério da Fazenda, ele editou uma portaria determinando a queima dos registros contábeis em todos os cartórios do Brasil. Quando ele já estava fora do ministério, foi expedida uma carta circular para o cumprimento daquela portaria. Então, eu acho, sinceramente, que houve uma perda historiográfica. Todavia, é de uma crueldade imensa, com um grande abolicionista que foi Rui Barbosa, atribuir uma responsabilidade como se ele fizesse o apagamento da história do Brasil. Como é que tem que ser lido esse gesto? No seu contexto histórico, do jogo de forças que estava posto naquela ocasião. Olha só, se hoje a dívida histórica com a negritude é questionada, vocês imaginam naquela época a força que tinha os donos de engenhos de café, no sentido de resgatar a perda monetária decorrente daquela mercadoria que lhes foi desapropriada pelo ato da princesa Isabel. Então, eu acho isso muito interessante que seja resgatada de modo positivo a imagem de Rui Barbosa. E ele, inclusive, na época, era muito benquisto pelos negros que ainda estavam em luta pela sua afirmação no que toca à inclusão na sociedade brasileira. Então, eu acho que o Rui Barbosa ele deu um chega para lá, ele deu um golpe nos golpistas. Enfim, Renata, desculpa me ter me alongado. Então, gente, eu acho sim que esse barraco está sendo sintomático do silenciamento mesmo, né, da mulher indígena, porque assim, né, passou para a mulher negra, passou para a defesa de Rui Barbosa, né, e assim, 30% das mulheres indígenas são estupradas, né, 30%, né. Eu li um texto do Daniel Munduruku que ele fala, né? O Brasil foi inventado a partir das dores de suas mulheres, né? E a mulher pega no laço é a mulher indígena, que é estuprada, que é amarrada como um animal, levada para um lugar para ser amansada, né? Para perder toda a sua identidade, sistematicamente estuprada. Eu acho que essa fase ela é fetichista, né? Minha avó foi pega no laço. Ela soa, eu não sou linguista, mas ela soa como uma coisa quase heróica, né? Pega no laço, Marlboro, né? Tem aquela coisa, né? Quase romântica às vezes, né? Quase romântica, né? Tem adesivos disso, né? De homem, tipo de rodeio e tal, homem lançando mulher, assim, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa muito séria, sabe? Assim, não sei, eu acho que ficou estranho assim, o rumo que isso tomou, né? Porque é uma pessoa que vai ter que negar o seu passado, né? Por várias questões de miscigenação brasileira. Ela é tão negado, né? Porque quanta gente acha que o índio que mora na cidade deixou de ser índio? Se ele não mora né, junto na aldeia, na sua terra original, ele deixa de ser índio. Então, são muitas camadas de violência e de silenciamento, né? E isso, né, igual o Apolo falou, ela vai ser domesticada.
porque ela é objetificada né, e animalizada. Então, e aí é tão perverso essa romantização que tem um estereótipo dessas avós que foram pegas no laço como mulheres silenciosas, misteriosas, entende? E não como mulheres submetidas, torturadas, né, estupradas sistematicamente, né? Vítimas de Então, cárcere privado, de cárcere escravidão privado, doméstica. exatamente. As palavras são duras, a gente não pode fugir dela, não é estupro, cárcere privado, tortura, sabe, silenciamento, né? Então, assim, a sua avó que foi pega no laço, na verdade, ela foi caçada como animal, né? E estuprada por anos. Enfim, eu acho que é uma questão, né, de pensar esse fundamento do Brasil na cultura do estupro, né? E é uma questão feminina? Sim, mas você tem esse grupo que é muito fragilizado e que até hoje, né, tá se organizando lindamente, né? Lindamente. Eu acho que as organizações, as redes que as organizações políticas indígenas criam são maravilhosas, eu acho que, sei lá, que são grandes acontecimentos políticos hoje no Brasil e na América Latina toda, mas que isso é uma questão que tem que ser falado com as palavras, né? Que essa frase demanda, porque ela é muito forte mesmo. E fetichista, do meu ponto de vista. Pesquisa de mestrado exatamente sobre isso, né? Que ela fez a partir dessa ideia, minha avó foi pega no laço. E aí ela fez uma pesquisa a partir disso. Que aí ela pesquisou esses adesivos, essa questão da imagética relacionada a isso e tal. Esse texto, esse artigo é da Mirna Marinho Anaquiri. Ele chama Questão da Mulher Indígena a partir de um olhar feminista. Ela é indígena de Goiânia, de Goiás. E agora, então, é para a Luísa. Não, eu acho muito importante a gente falar dessa questão das mulheres indígenas e principalmente quando a gente for falar de perspectivas indígenas, a gente ter referências indígenas para falar, né? Quando a gente for falar de perspectivas negras, a gente tem referências negras e tudo mais. E eu estava falando desse curso no Sesc que eu fiz, muito interessante, está no YouTube do Sesc, depois se vocês quiserem eu mando para vocês. Chama O Rio é uma Serpente, o curso. E aí, numa das aulas muito interessantes, foi uma convidada, né, uma professora, ela chama Jenny Nunes, eu estou olhando aqui as minhas anotações da aula. Ela é uma mulher indígena da etnia Guarani, e ela é uma estudiosa, né, doutoranda e tal, das questões de gênero. E ela fala uma questão que é o seguinte, ela fala do binarismo da cultura ocidental, né? Vamos dizer, europeia, que é diferente de dualismo, né? Então, essa coisa do binarismo, que é assim, existe o oposto, né? O diferente, o par, o bom, o mal, etc., mas sempre há uma hierarquia entre eles, né? Então, corpo e mente não é igual corpo e mente no mesmo nível, né? O corpo é inferior à mente, você ser inteligente, usar a sua mente é melhor do que você usar o seu corpo. O europeu é a mente, né? O negro, a indígena, é o corpo. Então, é o fetiche do sexual. Porque aquele corpo é um corpo, né? Só um corpo. E aí o europeu é a mente, Nós, como latino-americanos, eu, como latino-americana morando fora do país, me senti dessa maneira. A gente é reduzido ao nosso corpo, simplesmente porque nós somos fora do Brasil, nós somos racializados, né? Aqui eu sou brasileira como todo mundo, uma mulher branca, mas fora daqui eu sou uma mulher latino-americana. Isso quer dizer somente que eu sou uma mulher que estou ali né? Estou ali, o meu corpo está ali. Mas, enfim, eu queria trazer essa perspectiva de uma mulher indígena que fala exatamente sobre isso. São um corpo. Então, para que estão as mulheres indígenas ali que não sejam para serem capturadas, né, pelo laço? Eu acho assim que a fala da Renata foi muito pertinente, muito, muito pertinente. E toda vez que eu escutei essa frase assim, o meu avô pegou a minha avó no laço, era sempre num caráter assim de trazer de trazer as conversas para o lado assim, eu também sou brasileiro. O jeito que as pessoas falam dessa frase, o meu avô pegou a minha avó no laço, é muito essa questão da eurocêntrica, catequizadora, civilizatória. Olha só, eu acho muito interessante esse assunto sobre catequese, porque você vê o seguinte, o que funda
essa abominação chamada civilização brasileira, o Brasil nasce com o assassinato dos povos originários. Significa com extermínio de línguas, de povos e de culturas. O que restou, o que resistiu, foi submetido a um segundo processo extremamente diabólico, que foi o processo catequético. Então, duas alternativas foram oferecidas pelo civilizador europeu: genocídio e catequese. E isso é o que nos define até hoje, essa é a pauta do presente. Você entra num supermercado como cliente, você sai morto. Mas eu acho que, sinceramente, eu incluiria o estupro na sua... Então, olha sabe? só, genocídio e catequese. Genocídio é um guarda-chuva que vai desde a tortura na ditadura militar, contra os dissidentes. Talvez, Alessio, para um homem, genocídio seja uma palavra suficiente. Para uma mulher, eu acho que não. Eu colocaria genocídio, estupro e catequese, e isso faria toda a diferença para mim. Na lista que eu coloco genocídio, catequese, o estupro, né? Nós somos filho do estupro. Por quê? Porque nós somos miscigenados. A miscigenação, ela se deu calcada numa relação de estupro. Mas eu também colocaria o extrativismo, porque o que define a nacionalidade brasileira é a extração do subsolo para o enriquecimento da Europa, para as catedrais de ouro da Europa. Minas Gerais até hoje passa por um processo em que os políticos de lá leiloaram Minas Gerais na City de Londres. O desmonte das matas, a mata é para ser desvirginada, para ser derrubada. O subsolo é para ser extraído, as mulheres é para serem vendidas no marketing de tipo exportação. Quem fala miscigenação oculta o estupro. Exato. Por isso o destaque, eu acho que é bom, gosto que a Renata tenha reforçado isso, dá esse destaque para a perspectiva da mulher na história. Tem uma outra catequese em andamento, que é a catequese evangélica. Quando os evangélicos americanos missionários vieram para o Brasil no início do século XX, acredito, eles mandavam relatórios de índios catequizados para as matrizes dessas igrejas nos Estados Unidos e na Europa também. E interessante, pelo que eu estive lendo, é que a prova de que o índio havia se convertido, as índias e os índios haviam se convertido para a religião evangélica, eram fotos dos índios vestidos, dos índios com roupas. Olha que interessante, pessoal. Então, não importava se o índio acreditasse em Cristo ou não, importava que ele usasse roupas europeias, roupas nossas. César, contigo. Esperamos a tua contribuição nesse debate profícuo. Obrigado, Alessio. Eu quero dar um depoimento mais ou menos pessoal, porque essa conversa de que o meu avô, no meu caso é bisavô, né, caçou minha bisavó no mato e tal, faz parte da minha família. Isso realmente aconteceu. Essa minha bisavó viveu muito mais tempo que esse meu bisavô, e durante muito tempo ela viveu só. Depois que o meu bisavô morreu, ela se retirou para uma ilha no meio de um rio, lá na fazenda que era do meu bisavô. E é engraçado que, desde o tempo que meus avós ainda estavam vivos e comentavam esse assunto, e mesmo a minha mãe, ou a minha avó, e eu mesmo acho que herdei essa maneira de enxergar a coisa, a gente não vê isso com desprezo, né? A gente vê isso com uma certa, como se fosse um fato pitoresco da família, né? Algo que nos aproxima, digamos assim, de uma aceitação, digamos, de uma
integração dentro do país, desse país desconhecido que é o Brasil, né? Que está sempre nos surpreendendo a cada esquina. Então, parece que tem uma certa, um certo prazer, um certo orgulho disso, um orgulho racial de você ter um índio na família, né? na sua raiz. O interessante é que, tirando a história, tirando a picardia da coisa, digamos assim, o que sobrou dessa cultura indígena na família? Não sobrou nada. Né? Não sobrou nada diferente do que sobrou por qualquer outra família brasileira. Né? Que é a contribuição da língua, a contribuição de alguns pratos típicos, a contribuição de algumas atitudes, como tomar banho todo dia e tal, mas isso não foi minha avó, minha bisavó que ensinou a família. Isso é fruto da integração desses povos. Não foi uma integração pacífica, como disse o Alessio, mas foi uma integração. Na verdade, da minha avó não sobrou nada, a não ser a história. Né? Seria muito isso que eu acho mais triste. Né? Eu não me sinto tão à vontade, nem tão orgulhoso de saber que o meu bisavô foi lá caçar minha bisavó no mato. Né? Eu não vejo nenhum mérito nisso. E eu vejo que às vezes tem esse prazer, esse certo prazer de dizer isso. Você fala assim, olha, tá vendo? Eu sou brasileiro mesmo de verdade. Eu tenho uma bisavó índia, tenho um avô negro e o resto, o que eu sou? Eu não sou nada, no fim das contas. Né? Porque eu não preservei nada do meu avô negro, não preservei nada da minha bisavó índia. Eu acabei virando um colono instruído por televisão e enlatados americanos que conta historinhas para os outros para se sentir bem. Então, eu acho que foi isso que sempre me ocorreu quando o tema veio à conversa. O que você acha disso, Paulo? Eu tenho uma história parecidíssima com a sua, César. Eu tenho uma bisavó índia também. Eu sei muito pouco dela. O que eu sei são histórias que o meu pai conta, assim, de tipo, era a avó dele, então ele tem algumas histórias de criança, assim, de coisas que ele fala, porque eu tinha uma bisavó, uma avó índia, e aí ela me contava determinadas coisas, ela cuidou um pouco de mim em determinados períodos, e tinha, inclusive, uma relação um pouco curiosa entre o meu pai e essa avó índia, porque ela tinha toda essa questão medicinal da cultura indígena. Então, meu pai fala que quando ele era pequeno, ela ensinou muito ele a fazer chá de determinadas ervas, muito nessa questão mesmo cultural indígena, meio xamânica até. Mas quando eu pergunto para ele qual é a origem dessa bisavó, de onde ela veio, quais seriam as possíveis tribos dela e etc., esse avô que era casado com essa avó do meu pai índia, ele era negro, né? Então, a descendência do meu pai, ela é toda negra e índia, né? Da parte do pai dele. E ninguém sabe a história dessa pessoa, assim. Ele fala, não, ela era índia, ela casou com meu avô, e eu não sei muito disso, assim. Tipo, não tem nenhum aprofundamento cultural. É como se essa pessoa, as únicas funcionalidades, entre aspas, né? A única função dessa pessoa dentro da família fosse os olhos puxados, né? O que meu pai sempre fala, ele fala, eu tenho o olho puxado, você tem o olho puxado, que não é tão puxado, né? Meu olho é bem grande por causa da família da minha mãe, mas ele tem um leve puxadinho. O do meu pai é bem puxado mesmo. Porque eu tinha essa avó índia e essa questão de medicina, de ervas e tal, e a vivência que ele teve. É como se ela basicamente se resumisse nisso. Ela não tem história, ela não tem origem, ela não tem nada disso. E eu fiz o teste, o bendito do teste genético lá, que você paga em dólar. Fiz, né? Agora, os Estados Unidos têm os meus dados genéticos, inclusive, e aí eu lembro que quando eu olhei isso, assim, no teste eles apontam... É muito maluco, porque dentro do sistema que eu fiz,
a parte do teste que eles apontam indígenas, né, os povos originários, é muito sem informação, assim, enquanto que a parte europeia e até africana que tem no meu DNA, eles conseguem localizar exatamente qual é o país ou qual é a área, a parte que é indígena é tipo indígena, nativos brasileiros, é isso. Assim, não tem nenhuma diferenciação, é simplesmente... Tanto que quando eles apresentam esses dados no mapa, quando você olha no mapa, como os indígenas brasileiros têm conexão com o indígena norte-americano e conexão com orientais, aparece tipo Oriente Médio, Japão, China, Brasil, Canadá e Estados Unidos, assim, é um negócio muito absurdo. Tipo, cagaram, basicamente, para as pesquisas com os povos originários. E aí, uma outra coisa que eu queria falar é que eu nunca tinha ouvido esse termo, tipo, no caso da minha família, ninguém nunca se referiu a essa minha avó, essa minha bisavó dessa forma, eu pegar pelo laço, mas na hora me veio muito a música brasilizada do latino que ele tinha, que era uma tradução do Gangnam Style. O refrão da música era laçar, puxar, beijar, que era como ele orientava pegar uma mina na balada, assim. E o quanto que a gente, né, não tem como ver essa frase e não pensar o quê? Cultura patriarcal, mas para além da cultura patriarcal, eu acho muito maluca essa referência, essa imagem do laço, porque a primeira coisa que vem na minha cabeça é o boi, velho, e é o quanto que a dominação masculina, ela se dá pela imobilização, né, do outro, essa submissão. Então, da mesma forma que a gente faz com um gado, né, de submeter, enquanto homem branco, né, isso é a forma como o homem branco cria dominação no processo histórico de colonização que o Alessio mencionou anteriormente, que é simplesmente submeter uma outra espécie, ou uma outra raça, ou uma outra etnia, ou um outro gênero, em prol de criar poder. E aí é como se pegar pelo laço a mulher índia desce, né? Tô pegando uma outra etnia pelo laço, estou submetendo, sou forte, sou muito foda. E o quanto que isso, para além de uma desumanização, quando a gente fala sobre gado, a gente também não está falando sobre humanização, né? São outros parâmetros, mas como é a mesma referência, é o mesmo processo de embrutecer, né? Do violentar o outro como uma forma de assimilar poder. Despedida de solteiro, você citou, Paula? Esse é o nome da música? Eu não sabia. Eu só lembrava que, tipo, isso virou muito meme na época, assim. O quanto que... É muito louco, né? Porque a gente tá falando isso de um processo histórico que a galera continua reproduzindo. Eu achei genial o link que você fez. Ele fala laçar, puxar, beijar. Para Renata agora. Então, é um texto do Medium, um perfil que chama Native Art. Ele chama Quem é a avó pega no laço? Eu queria sentar no seu colo, te ouvir contar o que você sentiu sobre a saudade do seu lar, como foi viver com quem não conhecia, o estupro, o silêncio imposto, até te convencerem que estava tudo bem, que era sua realidade agora. Tirar sua língua materna de você, te colocarem na cidade, te maltratarem com os olhares, toques, palavras, abutre, selvagem, tapuia, sobre a família que a rejeitava, o sentimento de solidão abafado no concreto. Já era a mãe da filha mestiça, que também não se reconhecia mais, e suas futuras gerações silenciadas, a sensação de impotência, de distância de si, a sua história apagada, vestida com o conto romantizado da avó pegando laço. E cada vez que alguém ingenuamente conta sobre o histórico de sequestro sorrindo, sem o peso da verdadeira história. Quem é a avó pega no laço? Será que vocês conhecem? O peso que sufoca e machuca? O histórico do estupro? A pátria amada construída na dor de cada mulher nativa e seus corpos sagrados como uma oferta. Suas histórias contadas como um conto poético repetido amargamente e que não para de ecoar em cada um de nós. Somos a continuação daquelas que vocês tentaram domar cada centímetro do corpo, da alma, do espírito. A miscigenação doída não calou os cantos de cada tapuia, continuamos os passos das mulheres que, em espírito, nos levam de volta para casa. Quem é a avó pega no laço? Muito lindo, muito triste, mas muito lindo. E tudo a ver com o que está sendo debatido, né?
Não, eu só queria fazer uma intervenção aqui, muito rápida. Como a gente falou que a gente realmente está em deficiência de referências indígenas, para a gente evitar usar a palavra índio, aliás, para a gente não usar, né? Concordo total. Não querem ser chamados de índios, esse foi o nome que o doutor colocou, né? Isso é como nós os chamamos. Exato, além da palavra índio carregar em si todo o estereótipo, toda uma carga, né? São indígenas. Eu ouvi uma explicação muito bonita de uma indígena sobre isso, porque eu fiquei me perguntando assim, mas por que indígena pode e índio não? Eu sei que índio tem todo esse estereótipo, né? Mas indígena também carregaria por si só, né? E aí ela contou uma história tão bonita, assim, que indígena é de quem vem de dentro da terra, né? Índio todo mundo sabe, né? Que eles procuravam as índias e tudo mais e chegaram nas Américas e por isso chamaram todo mundo de índio. Mas ela conta essa história, eu não sei se foi uma adaptação que foi feita ao longo do tempo, mas que indígena é quem é de dentro da terra, né? E o contrário de indígena seria alienígena, é quem é de fora da terra. E eu achei tão bonita, assim, essa narrativa, sabe? Enfim, não são índios, não são índias, são indígenas. Era essa a minha intervenção. Arrasou. Povos originários. São mais de 300 línguas que sobreviveram e até hoje são faladas dentro do Brasil. Eu achei... Obrigado pelo barraco, galera, porque eu gostei muito da intervenção da Renata e, assim, falas maravilhosas dos nossos colegas aqui e tal, mas o César conseguiu tocar num ponto muito interessante, que é quando as pessoas falam assim, meu avô pegou minha avó no laço, é um fetiche, né? E é como o fetiche da pessoa que fetichiza o outro. Não interessa quem está dentro daquela pele, interessa o objeto. Interessa assim, a característica mais externa possível. Você não quer escutar aquela pessoa, você quer usar aquela pessoa. E o fetiche é um fetiche cultural, de se dizer parte dessa mistura toda, dessa confusão toda, né? E a gente está nessa esfera lá de fora, assim, quando a pessoa fala, não tem racismo, meu avô pegou minha avó no laço, é fetiche, não é interesse de saber o que está lá dentro, não é interesse de saber das raízes, de saber da trajetória. Obrigado, galera. Então tá, gente, muito obrigada pelo barraco de hoje, obrigada, Apolo, por ter armado esse barraco para a gente, foi bem bom. O barraco sempre é surpreendente, né, gente? Vocês não acham? Eu acho que quando a gente começa, ele é sempre surpreendente, sempre surgem coisas. Com certeza. A tenda que vai sendo armada não é surpreendente, né? É uma dança, é um movimento, é um diálogo, com zilhões de cabos de guerra, assim, puxando ideias sendo puxadas e a tenda levantando. Então tá, gente, olha, quem tá aqui, os barraqueiros que participaram hoje são o Apolo França, que armou o barraco, né? Eu, Fernanda Carlos Borges, o Alessio Pereira de Souza, a Renata Oliveira, a Paula Feper, a Luísa Simões, a Marina Souza, o César Silva e o Diego Girolete. Tá bom, gente? Muito obrigada, então até semana que vem. Beijos. Obrigado. Boa semana, gente. Obrigado. Tchau, gente. Tchau. Barraco Filosófico. O Barraco Filosófico é um projeto do Grupo de Filosofia em Movimento. O grupo se prepara estudando conceitos e temas da área de filosofia e ciências humanas ao longo de muitos meses e depois vai para a rua se disponibilizar para conversas a partir de questões reais trazidas pelo público que senta para conversar com a gente. Ao longo da pandemia não conseguimos mais fazer as intervenções de rua, mas conseguimos esse espaço maravilhoso na Rádio Madalena, onde nós conversamos entre nós mesmos. Estamos gravando pelo Zoom, esperando que em breve a gente possa retornar para as ruas para conversas presenciais. Sejam muito bem-vindos ao nosso Barraco Filosófico.